Olá pessoal, graça e paz. Meu nome é Aila, eu sou professora da EBD, dos adolescentes da nossa igreja, e fui convidada para trazer nessa sexta-feira o estudo panorâmico do livro de Joel, que é um livro muito curto, é um livro curtinho de apenas 3 capítulos, mas com ricos ensinamentos para a nossa vida em sociedade e para a nossa comunhão com Deus. O livro é tão curto que conseguiremos lê-lo nessa única aula. Inicialmente nós vamos orar, pedir a Deus misericórdia, sabedoria, para que entendamos a profundidade dos seus ensinamentos. Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecermos mais de Ti através da Tua Palavra. Eu peço para que as palavras desse livro reverberem nos nossos corações, na vida espiritual da Tua Igreja, e que a gente consiga praticar todos os ensinamentos que vamos aprender no dia de hoje. Amém. O contexto histórico do livro de Joel é um contexto muito interessante, né? Um contexto difícil, mas é interessante porque Judá, além de passar por uma forte seca que provocou inclusive incêndios em determinadas partes da região, também passou por uma devastadora praga de gafanhotos. E tais problemas desencadearam em uma grave crise financeira, crise social, que afetou a colheita por mais de um ano. E é importante destacar que em qualquer país do mundo, inclusive nos dias atuais, um fenômeno desse porte causa crises financeiras sem precedentes. Imaginem, contudo, naquela época em que o povo dependia exclusivamente da agricultura como fonte de renda, fonte de subsistência, um fenômeno natural desse porte era muito grave. Então, o contexto histórico em que o livro está inserido demonstra que os judeus estavam vivendo uma vida de muita hipocrisia, a despeito de respeitarem as regras do culto, oferecerem da forma correta os sacrifícios e ofertas a Deus. O conteúdo aparentemente estava vazio. Diante de tudo isso, o profeta Joel, ele recebe do próprio Deus a tarefa de interpretar os motivos que desencadearam a praga dos gafanhotos. Na posição de profeta, Joel interpretou a crise de Judá como um juízo de Deus. Ele interpretou como uma advertência de Deus para que o povo se voltasse a ele. Ele enxerga, inclusive, os acontecimentos como um prenúncio do dia do juízo final. E por isso ele adverte todo o povo, toda a sociedade, para que tomem medidas necessárias para o enfrentamento da crise, tanto de forma social como de forma espiritual também. E o que leremos adiante nesse livro de Joel aplica-se perfeitamente nos dias de hoje. Estamos vivendo uma crise financeira, política, social. Tivemos, inclusive, uma ameaça de praga de gafanhotos no sul do país. E eu acredito de coração que devemos sim enxergar esses infortúnios atuais através da ótica desse livro, de modo a receber a graça e misericórdia do Senhor, do mesmo modo que Judá recebeu. O livro de Joel, ele tem apenas 3 capítulos que conseguiremos estudar ponto a ponto nessa aula. O capítulo 1, ele fala da pessoa de Joel, ele convoca o povo para a oração e também descreve a praga de gafanhoto. O versículo 1 fala o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Joel é considerado um dos profetas menor porque é um livro pequeno comparado aos outros.
Joel, ele era de Judá. O seu nome significa Yahvé, Deus. A informação que o primeiro versículo nos traz é que seu pai era Petuel. E com base no significado do nome de Joel, a gente entende que muito provavelmente os pais de Joel eram devotos a Deus. O livro de Joel em si é a formalização das palavras do próprio Deus para o povo de Israel. A expressão que inicia, a palavra do Senhor que veio a Joel. Essa expressão mostra que o livro de Joel em si é uma mensagem direta de Deus ao povo. No versículo 2 e 3, vemos Joel convocando toda a sociedade para a oração. Diz assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. Nesses versículos iniciais, o intuito de Joel é conclamar para que o povo tome conhecimento da gravidade da crise instaurada, deixando claro se tratar de um marco histórico que influenciará nas gerações seguintes. E no versículo 4 ao versículo 20 do capítulo 1, Joel ele descreve a praga dos gafanhotos em si. Aqui a gente vê que Joel descreve pontualmente todos os aspectos da crise, Muitos teólogos citam, inclusive, a criatividade literária de Joel em citar os acontecimentos históricos de forma tão real, tão palpável. A gente, de fato, consegue imaginar exatamente o que ele pretendia passar. O livro de Joel fala: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Essa praga era tão devastadora que cada enxame de gafanhoto que vinha devorava o que o anterior deixou. E de fato, o cenário foi de uma crise sem precedentes. Ele continua dizendo no livro: acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como a virgem em vestes de luto, que lamenta pelo noivo de sua mocidade. Nesses versículos que vemos, Joel inclusive cita que a devastação dos gafanhotos foi tamanha que eles arrancavam as cascas das plantações e deixavam os seus galhos brancos, E ele faz um apelo, Joel faz um apelo tão incisivo que cita inclusive os ébrios, os bêbados. Ironicamente, o profeta mostra aos ébrios que a crise os atingirá diretamente, tendo em vista que a fonte de vinho secou, a fonte que deixa eles naquela situação de embriaguez simplesmente ficou escassa por conta da crise. A intenção de Joel é convocar todos os setores da sociedade a um luto coletivo, e ele compara a dor desse luto a um casal de noivos que não puderam desfrutar do casamento, pois o noivo faleceu. Naquela época, o noivado era um contrato de promessa de casamento. E o fato de haver o noivado, o fato de não poderem, os noivos não desfrutarem do casamento por conta da morte do noivo, era algo muito trágico, era algo muito doloroso.
Porque de fato o que faltava para concretizar o casamento era apenas a relação em si, né, do casal. E isso naquela época era algo muito terrível. Joel continua dizendo: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, e como destruição poderosa da parte do Senhor, Todo-Poderoso, ele virá. Nesses versículos, vemos que as ofertas diárias e libações foram afetadas pela crise. Os gafanhotos simplesmente devoraram tudo e o serviço a Deus foi diretamente prejudicado. Aparentemente, apesar da crise e escassez de materiais próprios do culto em si, os sacerdotes continuaram exercendo seu papel de servir a Deus, como se não houvesse crise. O papel primordial do sacerdote era de servir a Deus, e provavelmente, apesar da crise, eles continuaram exercendo o seu papel. Contudo, Joel conclama os sacerdotes para um culto de lamentação pela nação. Ele chama a sociedade a uma assembleia solene. Assembleia solene é literalmente uma pausa no trabalho. Ele cita também de modo a convocar um feriado público para a finalidade de toda a população junto, toda a população reunida, conclamar a Deus em um culto de lamentação. Joel solicitou, inclusive, que os sacerdotes vestissem panos de saco, pois isso era uma reação cultural à crise, era um sinal de luto. E Joel narra tudo de forma tão detalhada, e eu entendo que seja por conta de que, inclusive, o estado deplorável da agricultura era um incentivo à lamentação. O termo hebraico secou, que tem lá no versículo 12, tem relação direta com a ideia de lamentação. E eu acredito, sinceramente, de coração, que Deus queria exatamente isso, que o povo deixasse de lado os formalismos e olhasse para Ele, e se relacionasse com Ele. Deus aparentemente queria tirar aquele povo do comodismo. O versículo 15 faz a citação de Isaías, capítulo 13, versículo 6, que diz: clamai, pois o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Esse versículo trata do juízo de Deus e da intervenção de Deus nos problemas humanos. Joel foi muito incisivo ao relatar que o povo de Judá era alvo do juízo de Deus. Ele deixou implícito, inclusive, aquela maldição da aliança prevista em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 38, que diz: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. O capítulo do livro de Joel continua dizendo: não é verdade que a comida foi eliminada diante dos seus próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus?
As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pastos. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo, aquele fogo que falamos da seca, o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. A gente vê aqui no versículo 20 que todas as criaturas de Deus sofrem com o pecado do homem, até os animais. Aqui no versículo 20 diz que até os animais clamam a Deus por misericórdia. O capítulo 2 de Joel, ele fala da pregação, da desolação futura. Ele chama o povo ao arrependimento. E nesse capítulo 2 também vem a resposta da oração e a promessa de livramento futuro por parte de Deus. O versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 2, Joel ele prega a desolação futura. Ele descreve o que viveu na invasão dos gafanhotos e traz visões futuras do que acontecerá também no dia do juízo do Senhor. Joel aponta que Deus ele está agindo como um general à frente do exército de gafanhotos, de cavalos e de homens, vindo para consumir e estabelecer o seu juízo sobre os inimigos dele. O livro de Joel diz: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e dia de escuridão, dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora. Estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles, arde a chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden, atrás deles, um deserto arrasado, nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos eles marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não se empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade e correm ao longo da muralha. Sobem nas casas como ladrões, entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Vimos claramente aqui que o profeta Joel, ele interpreta a praga dos gafanhotos como a linguagem associada ao dia do Senhor, e ele apresenta Deus como comandante dos gafanhotos, cujas legiões obedecem às suas ordens e marcham conforme o seu comando. Assim, o inimigo de Deus é o seu próprio povo que vive no pecado. O intuito de Joel era mostrar ao povo de Israel que, ao viver uma vida de hipocrisia e pecado, eles estavam lutando frente a frente com Deus. Eles estavam na posição de inimigos de Deus. Inclusive, tais versículos têm relação direta com o que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
Aqui vemos um ponto que é pouco abordado nas igrejas. O caráter de juiz de Deus. A gente precisa entender que se Deus não castigar o pecado, Deus não é um Deus justo, pois a justiça faz parte do caráter de Deus. Do mesmo modo que diante de um crime abominável que vemos dentro do nosso contexto, o juiz justo, ele deverá condenar o criminoso pelos seus atos. O ser humano, eu e você, a gente também deve receber a nossa penalidade pelos nossos pecados cometidos. E todos sabemos que o salário do pecado é a morte eterna longe de Deus. Acontece que a propiciação do Calvário, quando Deus enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados, Deus estava demonstrando uma justiça perfeita, além de punir os nossos pecados passados e futuros. Deus nos poupou da morte eterna, nos limpando através do seu sangue. Leslie Allen fala que há uma dupla imagem de Deus. Um Deus como um juiz providencial e um Deus como um salvador em potencial. Gruden, ele também fala na sua teologia sistemática que já que o pecado é castigado, Deus demonstra ser um justo juiz sobre tudo que existe e a justiça está sendo exercida em seu universo. Por isso, no versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 2, Joel chama o povo ao arrependimento. Ele fala ao povo sobre a necessidade de conversão verdadeira. E ele diz assim: agora, porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependa-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem uma assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-nascidos devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? O profeta, ele inicia a sua fala encorajando o povo para que eles se arrependam e se convertam dos seus pecados. E Joel, ele clama ao povo para que largue a religiosidade e entregue o seu coração verdadeiramente a Deus. Através da oração de lamento, através da oração de humilhação, Joel mostra que apenas Deus poderia mudar aquela situação, porque já que Deus era a causa da praga, apenas Deus era a cura dela. E ao falar que o povo deve rasgar os seus corações ao invés de rasgar as vestes, Joel demonstra que a intenção em adorar a Deus, a intenção de se humilhar diante de Deus, a intenção de mostrar que está arrependido pelas suas transgressões é infinitamente mais relevante para Deus do que qualquer formalidade, do que qualquer religiosidade. Para os judeus, o termo coração não envolvia só as emoções. O termo coração também envolvia o intelecto. Então, Joel reitera que Deus está de braços abertos para receber a adoração do povo de Israel. Em contrapartida, no versículo 14, a gente vê que ele fala: talvez ele volte atrás. Aqui demonstra que Joel muito provavelmente estava ciente de que Deus não tinha a obrigação
de fazer nada em favor deles, como muitos acreditam e pregam nos dias de hoje. Mesmo que Israel se arrependesse, Joel não poderia dar certeza que Deus mandaria alguma bênção. A aliança foi quebrada. Deus continuaria sendo justo se não nos perdoasse, pois nós que rompemos a aliança com Ele. E mesmo ciente da soberania de Deus, mesmo ciente de que Deus daria o veredito final, Joel conclama o povo a adorar a Deus, confiando em sua misericórdia. E por conta disso, em decorrência disso, no versículo 18 ao versículo 27, vem a resposta de Deus à oração do povo, que diz assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Eu estou lhes enviando trigo, vinho novo, azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Aqui vemos a figura de um Deus misericordioso, um Deus zeloso, que poderia nos entregar a nossas próprias concupiscências, mantendo inclusive a sua essência de justo juiz. Contudo, Deus perdoou o povo e preocupou-se de restaurar as suas questões físicas e morais. Judá tinha sofrido zombaria, como a gente viu nos versículos anteriores, dos vizinhos estrangeiros. E Deus teve uma preocupação muito específica de restaurar a moral daquele povo. E nesses versículos a gente de fato vê um Deus que agiu como um pastor que cuida das suas ovelhas, um pai que perdoou os seus filhos em seus maus caminhos. Nesses versículos a gente vê que se antes o povo, quando estava mergulhado no pecado, era visto como inimigo de Deus, nesses versículos Deus se apresenta como aliado do povo. O Senhor fala que levará o invasor que vem do norte para longe dos judeus. Joel foi bem incisivo, expondo as formas que o povo precisaria se adequar para conseguir o perdão de Deus. E evidentemente aquele povo, aquela sociedade, aqueles sacerdotes respeitaram as ordenanças de Deus, vindo, portanto, uma resposta favorável. Joel continua descrevendo da seguinte forma: Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E o termo nunca mais é muito utilizado na literatura profética como termo para aliviar as tensões, as ansiedades futuras do povo. E todo o livro de Joel demonstra que ao buscar a Deus com a intenção errada, você será condenado à morte eterna. Em contrapartida, se você tiver em Deus a sua única finalidade de existência, você receberá todo o oráculo de bênção descrito nesse livro. O versículo 28 até o versículo 32 do capítulo 2
fala sobre a promessa de livramento futuro dado por Deus. E diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Esses versículos falam de uma nova era do relacionamento de Deus e o seu povo. Um aspecto importante é que no Antigo Testamento já nos foi revelado a presença do Espírito Santo através dos governantes, através das pessoas que profetizavam em nome de Deus, mas nesses versículos que acabamos de ler agora, Joel aponta para o derramar do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus. Outro aspecto crucial que acabamos de ler é o que diz lá no versículo 32, pois esse versículo ele mostra que agora o povo de Deus já não assume a forma de uma nação em si, mas sim de uma igreja. Óbvio que não tem essa terminologia, mas a forma de participação dessa comunidade, dessa igreja, não é mais pela raça, e sim pela fé. Por isso que esse versículo 32 fala: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O último livro de Joel, ele fala sobre a descrição do juízo final e ele também fala sobre o estado eterno após o dia do juízo. Os versículos 1 até o versículo 17 do capítulo 3 fala sobre uma guerra que ocorrerá no Vale de Josafá, que significa Vale da Decisão, no dia do juízo final, quando Cristo ele vai se sentar no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e serão julgadas. E Joel fala dos inimigos de Israel, representando, portanto, os inimigos de Deus no dia do juízo final. Capítulo 3 diz o que segue: sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá, o vale da decisão. Ali os julgarei por conta da minha herança. Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Tiraram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. Que é que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo por algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, com agilidade e rapidez me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos seus lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei cair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor. Conclamai isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Venha depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio
e os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará a sua voz, a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que habito em Sião, em meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. O nome político da comunidade judaica era Judá, mas é interessante porque em algumas partes do livro, Joel utiliza o nome Israel para se referir ao povo. Acredito que para lembrá-los da promessa que Deus os fez, a promessa da aliança feita por Deus, né? E nesses versículos o próprio Deus acusa as nações inimigas de Israel. E se vocês tiverem interesse em se aprofundar sobre o tema, é bom ler Apocalipse. Apocalipse tem muitos detalhes importantes, muitas informações ricas, que considerando que a revelação ela é progressiva, né? Aqui a gente não tem tanta informação, mas lá em Apocalipse é um livro muito bom de ler para você entender toda essa conjuntura, todos esses aspectos do dia do juízo final. Jesus diz que as nações elas serão julgadas diante dele, separando os inimigos do seu povo, né? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O versículo 18 até o versículo 21 do capítulo 3 de Joel, eles falam o estado eterno após o dia do juízo. Diz assim: naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, e por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram o sangue inocente. Judá será batizada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. A gente vê nesses versículos que a presença de Deus trará fertilidade à terra, como uma fonte milagrosa de água que fluirá do templo e regará os lugares mais secos, inclusive onde crescem as acácias. E as bênçãos voltadas para a agricultura pertencem à teologia veterotestamentária, baseada como símbolo do relacionamento, da aliança entre Deus e o seu povo. A gente vê exemplos dessa linha, tanto como um exemplo, a praga dos gafanhotos, né, que figura como uma maldição, que a gente já leu lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 38, como também a prosperidade agrícola, ela é acreditada à bênção de Deus. A gente vê também lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 4, 8, 11, 12. E esse é o cerne da mensagem de Joel. Nos versículos finais de Joel, vemos Deus prometendo punir o pecado, os crimes cometidos contra os judeus. A gente vê Deus prometendo ocupar Judá perpetuamente, remetendo inclusive ao estado eterno do novo céu e da nova terra. A gente vê Deus prometendo reparar o povo sofrido, como em Apocalipse capítulo 6, versículo 10. O livro de Apocalipse, como eu disse, é mais detalhado, né? Uma revelação progressiva. Mas tudo que a gente estudou hoje sobre o livro de Joel, a gente consegue aplicar a nossa vida nos dias atuais. Desde Gênesis, a gente aprende que Deus fez o homem e o colocou como administrador de tudo quanto Deus fizer. Mas a partir do momento em que Deus obedece, que o homem obedece a Satanás, ao invés de obedecer a Deus, o mundo jaz do maligno, o mundo fica sob o domínio de Satanás. E a gente precisa entender que herdamos
o pecado, a natureza pecaminosa, a intenção de pecado de Adão. Estamos completamente mergulhados na nossa condição pecaminosa, nas nossas transgressões, nos nossos pecados. Ainda hoje merecemos a morte eterna, pois nós quebramos a aliança com Deus. Ocorre que do mesmo modo que Judá recebeu a misericórdia de Deus, nós também já recebemos. Jesus Cristo é a nossa garantia de vida eterna. A gente precisa rasgar o nosso coração e não apenas os sacos que representam o luto pelo pecado. A gente precisa tirar as amarras que impedem de enxergarmos a nossa hipocrisia, a nossa maldade, e precisamos valorizar com todo o nosso coração a expiação de Cristo. A gente tem um Deus que abriu mão de sua glória, que se fez homem, que atraiu o mal para si, que foi pisado, humilhado para redimir o seu povo. E eu concluo todo esse estudo panorâmico com um trecho do sermão de Augusto Nicodemos, que é denominado Rasguem os Corações, que ele fala o seguinte: o Deus de Joel é o nosso Deus. Ele não muda. Os princípios pelos quais ele rege a história permanecem o mesmo. Deus quer um povo de coração rasgado, de coração convertido, humilde, que teme diante dele, que invoque o seu nome, que saiba que a salvação é pela graça e misericórdia de Deus. Deus deseja nos purificar, purgar o mal que habita em nós. Ele já fez isso em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu e pagou a nossa culpa, para que naquele dia do juízo você não tenha que ser destruído e atormentado com justiça pelos seus pecados. Vamos orar para que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós honramos o Teu sacrifício. Eu sei que o Senhor não precisa da nossa adoração, o Senhor não precisa do nosso amor, mas nós Te amamos por quem Tu és, Senhor. Nós queremos depositar todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa juventude, todo o nosso vigor nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos ensina a ver os pecados como uma superabundância da Tua graça, Senhor. É isso que eu te oro, te peço e já te agradeço pelo Teu amor e pelo Teu zelo todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe.